Ó, esse vídeo daqui, obviamente, né? Esse aqui é meu cenário. Isso aqui vai ser o primeiro trecho, né, vamos dizer assim, do vlog que eu vou estar publicando hoje, né? Então, esse daqui é o meu cenário improvisado, então repara, ó, vou só mostrar o que eu acabei de gravar, na verdade, o primeiro vídeo, né? Que vai ao ar, vamos dizer assim, vai ser meio que o roteiro inicial, né? O manual de como se valer desse vlog. E aí aqui, ó, o pedestalzinho, né, para colocar o celular. Gravei dessa cadeira, né, esse primeiro vídeo aí. Aqui, caixinha de microfone, a telinha de retorno, né, que eu falei que eu utilizo uma telinha de retorno, né, bem simples, só para ver se está tudo certo, tá tudo gravando, estão gravando tudo mesmo. Caderninho, né? Aqui ficam alguns livros da gente, porque graças a Deus, né, nossa estante está bem cheia, a gente ainda precisa dar uma arrumada para ver se consegue encaixar esses livros ali também, mas tem algumas caixas com, com caderninhos, né, de anotações, né? E minha noiva, nós gostamos muito desses caderninhos, né, que, enfim, nós compramos alguns, deixa eu só mostrar aqui, alguns nós, alguns compramos, outros nós mesmos fizemos, né? Tipo, isso aqui, eu tenho aquelas máquinas de prensa, né? Aí eu peguei, né, papel normal, enfim, A4 e dividi dessa forma para ficar esses caderninhos. E aí o que foi que a gente fez, né? A gente pegou também de rascunho, né? A gente quer rascunho, a gente encadernou dessa forma também. E, e aí a gente utiliza dessa forma. Então aqui é nosso escritório, né? É nosso ambiente de produção. É, aqui é onde eu vou utilizar, como eu falei, nos arcos lá. Aqui é o volantezinho onde eu jogo Gran Turismo, Automobilista 2. É uma televisão simples também, né? A única coisa que é boa de fato aqui é o computador, né? Então, um computador bem organizado. Aqui nossos Funko Pops, né? PS4, PS1. Eu vou utilizar, obviamente, eles para fazer as lives. Aqui a gente tem alguns livros. Aqui eu geralmente deixo livros que eu estou lendo ou livros que eu ainda não coloquei na prateleira, que eu já finalizei a leitura, mas esses aqui eu tô lendo. Acho que o único que eu finalizei aqui foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que eu já até mencionei aqui no canal, né? Acho que foi o primeiro vídeo. Aqui é o cantinho de minha esposa, né? Ela ainda vai dar uma organizada aqui. A gente tem muita coisa que a gente ainda tá arrumando, né? A casa ela não tá 100% ainda. Tem muita coisa que a gente ainda tá arrumando. Então, é isso. Deixa eu continuar mostrando aqui o cenário da casa, né? Antes de nossa casa, né? Mostrar o cenário na maior parte do nosso ó, bagunça, porque é o lugar onde dá para pendurar todas as roupas. Um outro cenário que eu vou utilizar bastante aqui é o nosso sofá. Minha varandinha aqui, né? A varandinha da gente, nossa adega, nosso frigobarzinho. Sempre tem livro espalhado pela casa. Então esse cenário aqui também a gente vai utilizar bastante, tá? Para falar sobre os vídeos e nossa cozinha, né? Então, basicamente esse é o nosso cenário. Claro que a gente vai tentar deixar tudo sempre mais arrumadinho, né? Quando for fazer as filmagens. Então, eu diria que pra você ter uma noção de tudo aqui, né? Esse é o primeiro vlog, né? Eu acho que é interessante nesse primeiro vlog. Daí que eu acho que é interessante vocês terem, né? Nesse primeiro vídeo do vlog, né? Esse primeiro vlog, uma noção do nosso cenário, né? Que basicamente vai ser nossa casa, né? O principal deles é a nossa casa. Outro cenário também vai ser o trabalho. E é isso, beleza? Então basicamente vocês viram aí algumas informações e aí agora eu vou soltar o dia normalmente, né? Em alguns momentos eu vou fazer pequenas pausas como essa daqui, aonde eu vou fazer alguma reflexão sobre alguma coisa, sobre algo que aconteceu no trabalho, né? Sobre algo que aconteceu em casa. E é isso, beleza?
porta aberta. Você acha certo? A porta aberta. Então, eu pensei em fazer algumas reflexões a respeito do dia até aqui, né, dessas filmagens que eu fiz até aqui, principalmente puxando para a parte jurídica, né, algumas vivências lá do escritório. E assim, eu tive algumas dificuldades, né, nesse primeiro dia de filmagem, né, principalmente com relação a equipamentos técnicos, né, o suporte do carro mesmo, toda hora o celular caía, né, ele é daqueles suportes de tela que ele fica no magnético, né, então sempre que tinha alguma trepidação o celular terminava caindo, né, então consegui encontrar um na internet que fica preso no suporte, né, no suporte do retrovisor, né? Então ele fica preso no retrovisor de ré. E eu achei bem interessante esse, né? Vamos ver se vai funcionar. Às vezes com o tempo vai ficando meio que folgado, né? Então eu espero que funcione. E no mais, assim, achei tudo um pouco difícil, né, de filmar, de organizar, de pensar em cenas, mas consegui fazer algumas cenas, né, principalmente na parte do trabalho. Eu até pensei em um determinado momento parar em uma sala específica para fazer alguns comentários sobre o que eu vou falar agora. Então, principalmente relacionado a estagiário. Então, aconteceu que um dos estagiários, né, terminou pedindo para sair e a gente fez alguns retrospectos, né, com relação à evolução dos estagiários, né. Então, uma coisa que a gente vem percebendo bastante está relacionado à utilização, né, por esses estagiários, né, da inteligência artificial. E veja, não existe nenhum problema, até porque nós também utilizamos, né, mas é a forma como você utiliza, né. Então a gente vem percebendo, vamos dizer assim, que por mais que a inteligência artificial tenha tornado tudo mais fácil, principalmente do ponto de vista de pesquisa, né? Eu lembro que quando eu comecei, os processos eles não eram digitais, os processos eles eram processos físicos, né? A jurisprudência, então, a gente tinha uma grande dificuldade. Eu lembro que no escritório onde eu estagiei logo no início, existia um sistema onde era um banco de jurisprudência, né? Um banco de julgados. Então não era tão fácil encontrar jurisprudência, os tribunais estavam começando, né, a parte de disponibilizar em um tópico específico dentro do site as jurisprudências. Então a gente, para encontrar jurisprudência, eu não me recordo se já tinha Jus Brasil, acho que não tinha, mas para a gente encontrar uma jurisprudência a gente tinha que pesquisar tribunal por tribunal para encontrar uma jurisprudência dentro daquele tema que a gente queria, né? Então, a legislação não era tão fácil de encontrar. A gente encontrava é, no, no, no site nos sites oficiais, mas a gente não conseguia encontrar, por exemplo, numa busca como hoje a gente consegue encontrar fácil, um determinado tema, né? A gente encontrar na hora que a gente está buscando algum enquadramento, seja legal, né, de um município, do estado, federal, e também a jurisprudência, né? Não tinha essa eficiência, vamos dizer assim, na busca nos portais de busca, né? Em compensação, hoje existe uma maior facilidade, né, para encontrar essas informações através da inteligência artificial, né? Pelo menos um pontapé inicial, isso termina sendo mais fácil, mas em compensação, a gente percebe que os estagiários, eles têm, não sei se o termo certo seria preguiça, mas falta de interesse em aprender a trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma mais antiga, né, fazer de fato a pesquisa aprofundada e utilizar a inteligência artificial como uma forma de aperfeiçoar, principalmente a parte da linguagem, né? Então, a gente como advogado, eu pelo menos como advogado, eu utilizo de que forma na inteligência artificial? Eu sempre utilizo a inteligência artificial como um pontapé inicial para aprender de forma mais rápida, né? Até retomando a questão do que eu falei no primeiro vídeo, né, o vídeo de introdução, sobre o livro que eu concluí a respeito de aprendizagem acelerada, né? Então a inteligência artificial ela auxilia imensamente isso, principalmente na parte de mapeamento de princípios básicos sobre um determinado tema, né? Então eu acredito que por mais que a gente tente instruir, né, ao mesmo tempo que a inteligência artificial vem trazendo uma facilidade em aquisição de conhecimento, ela está tornando, pelo menos até aqui, as pessoas mais preguiçosas, né? Pelo menos
isso aqui eu estou avaliando com base nos estagiários, né? Obviamente que isso é, não são todos, né? Existem exceções, mas a regra, pelo menos, é o que a gente está observando. Né? Por mais que a gente tente instruir e como utilizar, né? Então, recentemente eu fiz até uma aula explicando como que eu utilizo, né? Como que eu crio os prompts, né? Como que eu elaboro os prompts, como que eu crio a memória dentro daquela conversa onde eu vou elaborar uma peça, mas infelizmente a gente vem notando assim que ainda não está tendo essa evolução necessária, né? Então, uma das coisas que termina obviamente chateando, né? Porque a gente se dedica para ensinar e às vezes não tem essa evolução, né? Como a gente esperava que ocorresse, né? E obviamente uma reflexão a respeito da utilização da inteligência artificial, não de uma forma para aumentar a produtividade, mas na verdade de uma forma para, sei lá, tentar fazer tudo mais rápido, mas não necessariamente da forma apta, né, necessária para que a gente consiga elaborar a melhor peça possível, né, para que eles consigam elaborar a melhor peça possível. Eu adquirir conhecimento da forma mais rápida possível. A gente está vendo que é uma forma mais ou menos assim, o estágio tem 4 horas, você tem uma peça para fazer por dia, vamos dizer assim, e aí você, em vez de utilizar essas 4 horas para se aprofundar naquela peça, para fazer ela da melhor forma possível, não sei o que é que fazem na maior parte do tempo, mas fazem uma peça de, sei lá, 8 laudas, né, de forma muito genérica, né, e e uma entrega de um trabalho que, assim, a depender do nível de complexidade, né, do caso, demandaria uma fundamentação um pouco mais elaborada, né. A gente percebe que tanto faz a análise de um processo de direito do consumidor como a análise de um processo de direito tributário. Existem situações em direito tributário, na grande maioria das vezes, na verdade, que não dá para você fundamentar simplesmente em 10 páginas, né? A depender do caso em questão, não dá para você fundamentar só em 10 páginas. É um processo que tem, sei lá, 10 CDAs, então é quase impossível você conseguir fundamentar um processo, não exceção de pré-executividade ou um embargo de execução, simplesmente com 10 páginas, né? Então, a gente percebe que, via de regra, né, isso vem acontecendo, né, e obviamente que é uma reflexão sobre a inteligência artificial que de repente você, se for advogado, ou você, se for estagiário, né, enfim, ou de qualquer área que você seja e está assistindo esse vídeo, você tente refletir como que você utiliza a inteligência artificial de forma eficiente para fazer um melhor trabalho, né, e não para fazer o trabalho mais rápido, né? Você fazer o trabalho mais rápido vai ser uma consequência, né? Até porque se você fosse fazer um trabalho excelente sem utilizar a inteligência artificial, o tempo que você levaria seria de repente 10 vezes maior do que você utilizando a inteligência artificial. Mas o ideal é que você saiba como utilizar ela para fazer com que o trabalho ele seja de fato eficiente, né, e completo, né, que você consiga abordar todos os tópicos relevantes dentro daquilo que você está buscando naquele trabalho. Então, eu acho que essa é a principal reflexão de hoje, né, em decorrência do que a gente conseguiu observar, tanto eu quanto os outros advogados do escritório.